Agora eu vou analisar o crânio de atacantes de futebol para você observar um a um como eles carregam para características que são gerais, são características em comum, mas também eles carregam características muito individuais, né. Então, cada atleta, ele tem a sua performance natural, suas predisposições e inclinações, né. Mesmo os grandes atacantes de futebol ainda assim demonstram predisposições físicas e mentais que são um pouco diferenciadas uma para as outras, né. No geral, o atacante de futebol ele tem um corpo de velocista, ele tem um crânio que geralmente puxa um pouco mais para o crânio de guerreiro, é aquele crânio instintivo, físico, sensorial do campo, da terra, do chão, né. Não é à toa que é uma performance braçal, é muito mental na parte de gestão, na parte de autoconhecimento, né, de resiliência, mas a performance é física. O atleta é medido pelo movimento dele, pelo que ele entrega em campo, né. Vamos pegar o jogador de futebol em específico, o que você está vendo ele fazer diz se ele é bom ou não os anos e anos de treino dele. Os treinos que ele fez só o estão levando ao resultado que você pode admirar ali em campo, né. Mas no geral, se o atleta está jogando bem, ele é bom. Se ele não está jogando bem, ele não é bom, né. Basicamente é isso. Então, performances físicas são medidas pelo que elas entregam na hora, agora. Você não paga um pedreiro para ele te entregar uma obra teoricamente, né. Ele precisa ir lá e executar, ele precisa entregar aquilo de forma física para você, né. Então, pessoas que atuam no futebol, que atuam em esportes que exigem um pouco mais de sagacidade, mobilidade, pensar e agir rapidamente, costumam ter configurações muito próximas do que eu vou dizer aqui, né. Então vamos lá, vamos analisar primeiro o Bradley Barcola, acho que é assim que se fala o nome dele. Olha que interessante, ele tem a testa mais arredondada, puxada para trás, né, ele tem uma nuca mediana, começa a ir para longa, orelha mediana para curta, pequena, abertura nasal larga, o lábio já é um pouco mais aguçado, o neurocrânio é um pouco menor do que o viserocrânio. Ele tem um lado mais guerreiro, instintivo, sensorial, terreno, né? Genética de caçador, de sobrevivente. Provavelmente ele deve estar herdando uma boa porcentagem disso. É muito comum entre os atacantes. Os atacantes eles são como gladiadores. Aquilo ali é o Coliseu sem derramamento de sangue. Tem inúmeras regras, tem inúmeros obstáculos, inimigos. Você tem que se esforçar muito, mas também você tem que pensar e agir muito rapidamente, né. Existe a estratégia antes do jogo, mas a ação é o que conta mais. Às vezes você pode ter uma ótima estratégia, mas se os jogadores não fizerem o que tem que ser feito, aquilo não é materializado no mundo físico, o show não acontece, né. Então, geralmente os atletas, jogadores de futebol, principalmente atacantes, eles vão ter um instinto de guerreiro mais aguçado, corpo adaptável, uma mente um pouco mais sagaz, né. Então as configurações que eu estou te mostrando aqui, elas puxam muito para a sagacidade física, instintiva e sensorial. Provavelmente esse aqui não é um perfil de cara que ele fica pensando de forma profunda e técnica em detalhes. Ele é um cara que prioriza um pouco mais a ação, né, tem esse lado guerreiro, executivo, mão na massa, um pouco mais aguçado. É interessante você observar o que os jogadores de futebol vão fazer depois que eles se aposentam. Primeiro, o dinheiro. O dinheiro que eles ganham ali os permite empreender, investir em negócio, emprestar para amigo, um monte de coisa, né. Mas existem algumas coisas que eles continuam fazendo depois que terminam a carreira ou que, né, se aposentam ali, que geralmente puxa eles um pouco mais para o braçal. Observe isso. Existe uma necessidade de execução com o corpo, eles já fazem isso a vida inteira, em parte são chamados para isso, a mente está aguçada para isso, puxa eles, né. Mas em parte também é um ambiente que ficaram expostos por muito tempo, né. Pode ter sido incentivado, em grande parte a genética influenciou, os permitiu ver, mas em parte também a exposição ao ambiente, o tempo fazendo aquilo, acabou aprimorando essa genética e tornando essa performance mais evidente, os destaca, é diferenciado,
né? Então, os esportes são grandes filtros sociais. Você olha ali, você percebe, beleza, esse esporte é de resistência extrema, então vão haver características de resistência extrema ali, né? A nuca mais alongada, o corpo mais magro, leve, né? As fibras musculares, densidade óssea, você começa já a entender que existe um compilado genético ali, porque a natureza, ela não quer saber do ego humano. Ela não quer saber se um tem chance e o outro não. A natureza prioriza a eficiência, a adaptação. Então, em esportes onde você precisa ser sagaz fisicamente, geralmente você vai precisar de um corpo de velocista, né? Aquele perfil de corpo que não é o mais forte e bruto, maçudo, não é o mais magro, leve e resistente. Ele tem uma mescla entre esses dois, né? Então, os atacantes de futebol carregam muito desse perfil de corpo, né? Quando a gente vai olhando outros aqui, como eu já mostrei em outras imagens, em outros vídeos, olha que interessante como o corpo do jogador de futebol ele é muito parecido, né? Alguns são mais volumosos, altos, outros são mais magros, leves, mas sempre com essa estrutura de velocista, né? Ou que chamam por aí de mesomorfo. Não faz parte dos meus estudos, os biotipos, né? Eu tenho aqui minhas nomenclaturas, meus estudos, minhas conclusões, mas eu gosto de usar os biotipos como exemplo porque, de certa forma, são populares. Então, quem entende um pouco aí dos biotipos, mesomorfo, ectomorfo, endomorfo, você vai conseguir perceber que a maioria dos atacantes de futebol tem um corpo de mesomorfo. Os grandes atacantes, tá? Joga lá para elite, joga para os que mais se destacam. Depois você vai baixando, mas olha os que mais se destacam. Ali não tem conversa, não é porque o cara é gente boa. Ele chegou ali por conta da performance que consegue apresentar em campo. Uma marca pode gostar muito de um jogador, mas se ele não promove show através da performance física, se ele não cumpre seu propósito em campo, ele não está entregando resultado, né? Então, em parte, esses caras têm a genética, em parte, eles foram aprimorados pelo ambiente. Quando eles chegam no patamar que chegam, geralmente eles performaram muito bem para chegar ali. Número de gols, a entrega em campo, né? O quanto ele consegue entregar. Isso é o mais importante nos esportes, né? Então, o corpo de velocista ele é muito adaptável. Ele é bom para disparar, ele é bom para saltar, é bom para correr, rolar, né? Para usar a força, mas ao mesmo tempo exercer sua resistência. Muita velocidade, mobilidade física e sagacidade mental. Não adianta você ter um corpo de velocista e não ter uma mente que não acompanhe. Olha que interessante. Então é por isso que os jogadores de futebol, em específico os atacantes, eles costumam ter uma testa um pouco mais reduzida, tá vendo? Ela não é tão volumosa, tão grande, né? Ela tem que ter um volume de médio para reduzido, justamente por conta dessa velocidade mental, né? Pessoas com pré-frontal um pouco menos volumoso, elas têm uma facilidade para pensar e agir rapidamente, para desenvolver bons reflexos, muita resistência mental. Olha só, né? Lidar com estímulo físico, sensorial. Existe uma capacidade maior ali para realmente lidar com a realidade material. Quem pensa demais não é muito bom na ação. Quem pensa de menos costuma ser mais reativo, mais de ação mesmo, né? Então eu costumo dizer que o ser humano ele é dividido em três camadas: o lado intelectual e espiritual, o lado mental espacial, que é esse lado que envolve a nossa lógica e a nossa sensibilidade, né, o emocional, mas tem esse lado também animal, físico, corpóreo. E os jogadores de futebol, eles precisam ter esse lado animal, físico, guerreiro, um pouco mais aguçado, né? A performance em campo ali exige isso, né? O cara não pode ser muito de cálculo, pensar demais. E geralmente quem é testudo demais não é bom para lidar com estímulo estressante, muita dor, né? Desconforto, pressão. Não. A mente faz muito cálculo, então quem pensa muito precisa de espaço, de recurso, de estrutura, um ambiente controlado, para não ser estimulado externamente enquanto processa dados internamente. Concorda comigo?
Você não pode deixar um computador fazendo uma tarefa para você e você ficar dando uma retada nele, sacudindo ele, balançando, né? Ele vai travar, ele vai dar algum problema alguma hora. Então, da mesma forma, são os atletas. Geralmente, os atletas de elite de altíssima performance, eles não são caras extremamente técnicos, não, né? Não são muito de dados, de tecnologia, né? De ciências muito profundas, código, né? Tente procurar entre os maiores atacantes do mundo grandes programadores ou grandes astrofísicos, engenheiros, né? Se o cara tá no futebol e se destacando é porque ele não dedicou tempo àquela outra carreira. Geralmente é porque ele não tem muito interesse naquilo. Aquilo talvez seria só dinheiro. O que ele está fazendo ali é mais do que um hobby. É uma profissão que ele gosta muito de executar, né? Então, parte é a carcaça que o cara recebeu. Parte é o tempo de exposição. Ali, quando você une esses dois fatores, você consegue observar o resultado de forma mais direcionada. Ele acontece de forma natural para todos. Alguns entendem isso de forma consciente, trabalham em cima, né? Mas no geral a nossa biologia está buscando nos direcionar para aquilo que geralmente a gente performa bem. Então aqui nós temos um perfil de crânio de guerreiro com características um pouco mais focadas à sagacidade, velocidade mental, adaptação física, né? O cara pensa, age rapidamente, lida com estímulo físico, sensorial, pressão, dor, escassez. Hora ele tem que rolar, hora ele tem que correr, hora ele tem que saltar, tem que usar a força, dar o corpo a corpo ali, né? Aquela velocidade, aquele reflexo para a bola vir, ele já identificar como ele vai dominar, para onde vai cortar, se ele vai acelerar ou se ele vai travar e tocar para trás. A mente tem que pensar e agir muito rapidamente, o corpo também precisa responder. Então, provavelmente, esse tipo de atleta aqui é um atleta que ele tem uma resistência e uma velocidade mental muito aguçada, né? A resposta entre o pensar e agir deve ser muito grande, né? Então, a gente percebe aqui que as características no crânio puxam mais para guerreiro, ação, corpo adaptável, a mente pensa e age rapidamente. A sensibilidade deve ser mais aguçada. O cara deve ter uma adaptação mental para estresse, desconforto, pressão, muito mais rápida. Se você coloca ele, um cara muito testudo, para treinar resistência mental por 1 ano, você vai perceber que no início os dois podem começar ali quase que parecidos. Daqui a pouco você vai ver uma curva exponencial no gráfico. Você vai ver o cara de testa mais curta e arredondada demonstrando muito mais predisposição para lidar com o estresse físico, com o estímulo, com o desconforto, a pressão. Aversão ao risco, costumam ter menos aversão ao risco, eles conseguem se colocar mais em risco, né? Então, talvez se esse cara aqui não fosse um grande atacante de futebol, ele ainda assim puxaria para performances que envolvem um pouco disso que eu estou falando, tá vendo? Dificilmente ele iria para uma área extremamente técnica, talvez uma área mais filosófica, intelectual, tá vendo? Talvez ao invés de um atleta, seria um treinador físico, e por aí vai, tá vendo? Deve estar mais puxado, primeiro, para guerreiro, em segundo, para o intelecto, em terceiro, para a lógica extrema, né? Então isso acaba formando um tipo de atleta que ele, de certa forma, para ação, para execução, vai ser bom. Já existe um adicional ali, o cara sente isso ao longo da vida, as pessoas comentam, ele é influenciado. Ao longo da vida ele percebe, não só ele sente que ele é bom em certas coisas, mas ao redor também está validando isso para ele. Então o cara vai fundo, né? Então, geralmente, os atletas de altíssimo nível, eles fazem pouquíssima coisa na vida deles, né? Geralmente, eles fazem muito pouco, e esse pouco vira muito na vida deles, foco e disciplina. Esquecem todo o resto e se focam principalmente naquilo que eles identificaram que são muito bons. Então aqui nós temos exemplo de performance gerada por genética e ambiente. O cara, em parte, já herdou a predisposição, em parte ele se descobriu na vida também. O ser humano ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele não tem tempo para isso. Todos nós temos a capacidade de exercer nossa capacidade física,
nossa capacidade mental e a nossa capacidade espiritual, né? Só que o problema é o tempo, ele é reduzido. Se pegar toda a história da humanidade, todo o tempo que vai acontecer para frente, a vida humana é um pequeno fio no meio disso tudo, né? O que são 80 anos perto de milhares e milhares de anos, milhões e bilhões de anos, né? Então, o pouco tempo que a gente tem aqui na Terra serve, no mínimo, para a gente conseguir se entender, se descobrir, né? A pessoa que não se conhece, geralmente ela reage mais ao mundo, ela se torna mais escrava do mundo. A pessoa que se conhece entende que o mundo está ali para servi-la, mas para servi-la ela precisa servir de volta. Ela tem que servir o mundo primeiro com as suas performances para receber a energia de volta, né? Então esses atletas aqui passaram muito tempo treinando sem receber para se destacar um dia e hoje ganharem o que ganham, né? Basicamente isso. Se não tivessem nascido com a genética, mas também sacrificado o tempo deles para treinar em cima dessa genética, não estariam fazendo o que estão fazendo, né? Então, genética de guerreiro, crânio físico sensitivo, pessoas que têm mais capacidade para lidar com a realidade material. O que esse cara aqui está fazendo é uma performance de guerreiro, né? Se você for pegar em níveis entre braçal, técnico e intelectual, o que um atleta, jogador de futebol, atacante, mais faz é lidar com o braçal, entendeu? A ferramenta dele é o corpo. Se ele quebra, né, uma perna, ele racha uma canela, pronto. A performance dele já foi limitada em 90%. Ele ainda continua treinando mentalmente, ele consegue fazer isso. Ele ainda consegue continuar montando suas estratégias, suas filosofias, dando suas respostas para sua própria mente. Mas a ação move o guerreiro, né? São pessoas que não gastam tempo demais pensando em estratégias complexas, em filosofias, ou em coisas muito técnicas, se aprofundando em detalhe, em engenharia, em sistemas. Não. Elas processam melhor o mundo material, a realidade física, né? Performam melhor ali dentro. Por isso que muitos lutadores eles costumam vir de profissões braçais, já percebeu? E muitos atletas, jogadores de futebol também costumam vir de famílias um pouco mais simples, porque a força e a adaptação está na pobreza. As pessoas mais pobres são as mais resilientes mentalmente para estresse, desconforto, pressão, não são muito de mimimi, não são muito de detalhe, né? São mais de ação, execução, né? É a camada braçal da sociedade. E é dali que vem os grandes atletas, geralmente, principalmente aqui no Brasil.